Fulano que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Tá vendo que ele começa a fazer os gestos de cima pra baixo, né? A gente chama esse gesto de gesto do machado. Lá no clássico, o Corpo Fala já alertava a gente sobre esse tipo de gesto quando a pessoa tá perdendo o controle, tá perdendo a calma. Na cabeça dela já tá até algumas vezes ensaiando ali uma espécie de ataque. Não, mas o que acabou. Mas o é negócio de ai, the king, ai, the power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali. Então ele tenta usar a voz pra falar mais alto que o cara que tá perguntando coisa pra ele. Ele vai aumentando o tom vocal. Além de raiva, esses são sinais de uma certa tentativa de dominação. Ele quer dominar a situação ali naquele momento. Além de raiva genuína, o Miguel sentiu nesse momento, são sinais de uma tentativa de autoimposição. Ele provavelmente está se percebendo como vulnerável e tentando se impor acima das pessoas ali. Vamos ver como que o pastor mirim Miguel responde às principais críticas feitas aos cultos e pregações virais que ele tem feito nos últimos dias. Será que ele é profeta mesmo? Ou não passa tudo de um circo para chamar a atenção? Vamos entender mais sobre isso depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre o caso do pastor mirim Miguel Oliveira. Será que ele é profeta mesmo? O que a gente pode dizer sobre o Miguel Oliveira? Hoje vamos mergulhar nas polêmicas do pastor mirim Miguel Oliveira, analisando não só a linguagem corporal dele, mas principalmente as possíveis contradições e falácias que aparecem quando ele é confrontado pelo apresentador James. É nesse ambiente de pressão que a linguagem corporal e a estrutura dos argumentos começam a mostrar quem realmente está confortável e quem está se esforçando para manter a pose. Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Para quem não conhece, Miguel Oliveira, de 14 anos, é um pastor mirim que ficou conhecido por suas pregações emocionadas, promessas de cura e alguns momentos minimamente chamativos em cultos. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Independente das polêmicas, é importante reconhecer, a oratória e a retórica do Miguel são realmente impressionantes. Ainda mais considerando o fato que ele tem só 14 anos de idade. A desenvoltura que ele demonstra ao falar em público, a confiança no palco e a maneira como ele usa o próprio corpo para reforçar a mensagem são habilidades que muita gente adulta passa a vida tentando desenvolver e não consegue. Essas qualidades por si só merecem sim um destaque. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Porém, no vídeo que vamos analisar hoje, ele enfrenta um dos momentos mais tensos. Responder perguntas diretas em um podcast. Porque quando tu tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque... Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Antes de começar a nossa análise, é importante dizer que, nesse podcast, o Miguel está sendo colocado contra a parede pelo James, que faz perguntas diretas, sem muita enrolação. Vamos ver como que o Miguel responde e ver se ele se contradiz em alguma coisa. Fala na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Você sabe que tem igreja que tem os seus padrões, que aí você entra no padrão, você tem que ficar nesse padrão certinho. Como tirar a oferta, como dirigir o culto, como fazer assim, assim e assim. E aí parece que quando você vê ele e a Vitória, parece que eles estudou na mesma escola. Então igual ele e o Marcinho. Fala a mesma língua estranha, então parece que estudou na mesma escola. O James tá super empolgado, ele tá até falando mais alto e os gestos dele estão tão intensivos que ele tá até batendo os dedos toda hora na mesa, né? Não sei se ele tá percebendo, mas ele tá toda hora batendo com os dedos na mesa. Você vê que é um assunto que já deixa o James aí ansioso, mais emocionado. Então todos os crentes estudam na mesma escola. Você fala em línguas estranhas? Falamos, graças a Deus. Você fala? Você bate? Falamos, graças a Deus. Sua língua estranha é original sua ou só você fala em alguém? Essa postura do Miguel, já falei várias vezes, né? No clássico, o corpo fala, quando ele aborda ali as posturas de ataque, as posturas, os combos, né, de linguagem corporal e expressão facial, primeiro a gente tem a contração na região
glabelar aqui que transmite pra gente uma expressão de raiva. Mas perceba que o Miguel tá com os ombros elevados e olhando de baixo para cima, né, pro James. O braço cruzado aqui, um sinal de fechamento, né? Nesse contexto, um sinal de fechamento. Você fala de línguas estranhas e você não sei o que, não sei o que lá, e eu não sei o que. Essa postura descrita no Corpo Fala é o que eles chamam de postura do predador. É como se fosse um predador ali na savana, embaixo da vegetação, ali mirando o seu oponente. Então é uma postura ofensiva. É uma postura geralmente utilizada em contextos onde uma pessoa está preparando um ataque verbal ou um ataque físico a outra pessoa. Então aí nós já temos um contexto de combate. Pelo menos pela postura do Miguel, ele já está num contexto de combate. Tá certo? Nunca falou sua língua igual? Não percebi alguém falando igual ainda. É mesmo? Ainda não percebi. Fala aí só pra eu... Deixa eu ver se conhece. É como... Deixa eu ver se conhece. Quando ele vai falar do rapaz aqui, a gente vê uma contração unilateral, né? Deixa eu ver se conhece. Uma microexpressão de desprezo ali, marcada pela contração unilateral nos cantos dos lábios. Tudo bem que a gente não consegue ver o outro lado do lábio dele, né? Mas aqui tá bem atenuado, bem marcado. É como eu disse ontem, no dia de Pentecostes tinha 14 nacionalidades, 14 idiomas no mesmo só lugar. Se todo mundo ali falava línguas estranhas, porque se é línguas estranhas é língua que ninguém entende, sim ou não? Sim. Só que o mesmo Deus que me deu uma língua não pode dar a mesma língua que deu pra mim, pode dar pra ele? Pode, com certeza. Quantos americanos falam inglês? A estratégia que o Miguel tá fazendo, pessoal, é o que a gente chama do método socrático. Eu vou fazendo, ao invés de eu afirmar algo, eu vou fazendo perguntas para que você vá respondendo e concordando comigo. Então, por exemplo, ao invés de eu falar que o canal Metaforando é o canal mais confiável sobre linguagem corporal no Brasil, ao invés de eu falar isso, eu falo assim: é importante ser certificado numa coisa quando você vai falar sobre essa coisa? Sim ou não? Aí vocês, sim. Em linguagem corporal, existem certificações de alto nível? Sim ou não? Sim. Das certificações de alto nível, as mais reconhecidas são as do Paul Ekman Group sobre microexpressões faciais, são a do Paul Ekman Institute, sim ou não? Sim. No Brasil, são todos os canais que têm microexpressões faciais ou só o Metaforando que é certificado como FAQ Certified Coder, sim ou não? É só o Metaforando. Então, qual dos canais você acha que é o melhor? Perceba, eu não afirmo que é o melhor, mas eu vou fazendo perguntas para que você vá concordando com o meu ponto de vista. É um pouco do que o Miguel está fazendo, é o método socrático. Os gestos que o Miguel faz, a gente consegue ver em situações de briga no dia a dia. Em alguns casos, você consegue até prever se o cara vai falar mal de você pelas costas ou se ele vai te atacar ali, naquele momento mesmo. Só vendo sinais assim, né? Sinais de cima para baixo e dentre vários outros sinais. E só para te informar, eu vou dar uma mega aula sobre esses sinais e muitos outros chamada O Corpo Fala, decifrando a verdade para além das palavras. Se você quer participar desse mega aulão e aprender como analisar a linguagem corporal e ler os sinais das outras pessoas, já clique no link aqui na descrição desse vídeo para se inscrever com o melhor desconto exclusivo para quem está assistindo esse vídeo agora. Portanto, já faz a sua inscrição, vai ser uma aula ao vivo comigo no Zoom, você vai poder fazer as suas perguntas e interagir diretamente comigo, aprendendo como analisar a linguagem corporal de qualquer pessoa. Dito isso, bora para nossa análise então. Quantos brasileiros falam português? Então, se nacionalidades fala todo mundo a mesma nacionalidade, por que Deus não pode dar a mesma língua que deu pra mim e dá pra ele? Se a língua é do espírito, não é do homem. A língua não é do Marcinho de Carapicuíba. A língua não é da Vitória Souza. A língua não é do Sila Malafaia. A língua é do espírito. Morre aqui. Você pega ali a Deus e Amor, por exemplo. A Deus e Amor, desculpa que eu fui Deus e Amor. Do missionário Davi Miranda. Todos os pastores falam Orienta Labaia. Perceba que ele dá uma cortada na turma, né? O Miguel, ele é bem dominante na linguagem dele. Como eu falei, né, na introdução do vídeo. Ele se comunica, você pode discordar totalmente do que ele fala, você pode não gostar dele, achar que ele tem intenções negativas, ele se comunica muito bem. Ele tem uma postura comunicativa bem dominante. Todos os pastores. A maioria. A maioria. Tem essa Então, a Deus é mais conhecida. Seria uma língua estranha ou fosse uma... Mas aí é o ponto, né? Veja bem, como que o Miguel tá validando o ponto dele. Sila Malafaia. A língua é do espírito. Morre aqui. Você pega ali a Deus e Amor, por exemplo. A Deus e Amor, desculpa que eu fui Deus e Amor. Do missionário Davi Miranda. Todos os pastores falam Orienta Labaia. Todos os pastores. A maioria. A maioria. Verdade. Então, quando ele fala a maioria, ele quer dizer, bom, se a maioria fala, logo, quer dizer que aquilo ali tá certo, que aquilo é verdade. Se a maioria fala Siriri canta lá na praia, né, enfim, a maioria fala isso, quer dizer que tá certo. Isso é uma falácia, né, é um pensamento errônico, você achar que porque a maioria tem uma visão, logo aquela visão há de ser a correta, é a visão verdadeira, né? Simplesmente é uma falácia. Se você quiser um exemplo prático disso, vire para uma pessoa que seja de esquerda e fale para ela assim, bom, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, então a maioria
votou em Bolsonaro, logo Bolsonaro era a pessoa correta para governar o Brasil, né? Isso é verdade que ele era a pessoa correta. A pessoa de esquerda vai dizer, não, com certeza não. Aí você vira para uma pessoa de direita e fala assim, bom, quando o Lula ganhou, quer dizer que a maioria votou no Lula, então o Lula é a pessoa correta para governar o Brasil. A pessoa de direita vai falar, não, absurdo e tal. Isso é para exemplificar o que a gente disse, né? A maioria concordar com algo ou a maioria fazer algo não significa que aquele algo é verdadeiro, que ele é correto, tá? Pensar dessa forma é um pensamento falacioso, é um argumento falacioso, ok? A maioria. Tem essa a Aí deusa mãe conhecida. seria uma língua estranha ou fosse uma lavagem cerebral que você vai aprender? Porque agora ele já falou, Orianda Labaia. Aí eu aprendi então. O irmão Achei interessante, né? O James, ele tá com uma abordagem interessante. Ele tá fazendo perguntas, né? Ele não tá focando tanto no ataque. Claro que são perguntas críticas ali, vamos colocar assim. Mas perceba que ele tá fazendo com um sorriso, ele tá tentando trazer uma boa intenção ali. Cerebral que você vai aprender, porque agora ele já falou, Orianda Labaia. Aí eu aprendi então. O irmão é continuista ou sensacionista? Continuista, mas... Continuista, você acredita nos dons? Acredito, óbvio. Então como é que você coloca o dom como se fosse uma lavagem cerebral, se você é continuista? Perceba que interessante, né? Aqui a gente tem uma inversão de holofotes. O rapaz, ele tá fazendo, o James, ele tá fazendo umas perguntas e aí o sujeito ele vai fazer uma pergunta em cima da pergunta dele, né? Ele não responde a pergunta que o James fez. Desculpa, pessoal, eu não conheço as pessoas todas envolvidas aí, né? Na verdade, eu conheço só o James e o Miguel. Mas quando o James faz a pergunta, o rapaz ali, outro rapaz, ele fala pra ele assim, viu, mas você é continuista? Então, como é que você coloca o dom como sendo lavagem cerebral? Ele já inverte e coloca o James para responder. Isso é uma manobra evasiva verbal, né? É exemplificado no Getting to the Truth, no protocolo SCANS, como S2, né? Evasiva verbal. Eu respondo uma pergunta com outra pergunta, para eu não ter que responder aquilo que você está me questionando para não me complicar. Então eu vou lá e devolvo uma pergunta para que você que se vire e você que tenha que responder a pergunta que você mesmo fez. É uma estratégia evasiva verbal. O pessoal tá ensaboando aí, tá dando umas ensaboadas. Que é muito igual. Igual ele falou, Orianda Labaia. Mas você e pra Deus, todo mundo pode pegar e falar Orianda Labaia. Aí, tipo, Deus, é como se fosse uma escolinha, sabe os cursinhos que eles estão vendendo? Ó, aprenda a falar línguas estranhas com o Miguel, um exemplo. Aí ele vai chegar lá, Orianda Labaia. Eu entendi. A dúvida do menino, do James, é... O Miguel fala, Orianda Labaia. O outro fulaninho da mesma igreja fala, Orianda Labaia. Eu vejo esses vídeos do Miguel. Será que as coisas que o Miguel tá fazendo ali são línguas estranhas mesmo? Ou não? Tentando traduzir em outras palavras, será que aquilo que a gente está vendo o Miguel fazer, e pessoas como o Miguel, né? E ele fala nomes aí, Vitória, a pregadora Vitória, o Marcinho, sei lá, enfim, pessoal, eu não sou protestante, né? Então peço desculpa se os nomes me fugirem. Mas a dúvida do James é, tudo isso que a gente está vendo, essas viralizações, esses momentos virais, isso é Espírito Santo mesmo por trás, ou aquilo é qualquer coisa menos o Espírito Santo? Qualquer coisa menos o Espírito Santo. Pode ser fraude, enganação, pode ser uma manifestação emocional da pessoa. A pessoa se sentiu emocionada, né? Não que aquilo seja o Espírito Santo. A pessoa pode ficar... Eu posso ficar com raiva, posso ficar feliz, posso ficar triste e nada disso ter a ver com o Espírito Santo, no seu Espírito Santo me motivando. Então a dúvida do James é uma dúvida muito, muito, muito pertinente, tá? Acredito eu, uma dúvida muito pertinente. Aquilo que a gente vê de viralizado nos vídeos desses pastores, não só do Miguel, mas desses pastores mais polêmicos e mais virais, aquilo... Espírito Santo, The King of the Power, The Bad, Those e coisas look-alike, aquilo é Espírito Santo ou aquilo é qualquer coisa, menos o Espírito Santo? E não necessariamente qualquer coisa é algo ruim, tá? A pessoa pode estar uma emoção genuína querendo ajudar, mas não necessariamente aquilo é Espírito Santo. É uma dúvida muito pertinente, cara. Muito boa dúvida, muito pertinente. Vamos lá, na tua visão. Nossa, o Miguel tá pistolation aqui, ó, a raiva genuína do sujeito. A gente vê aqui até a elevação na pálpebra inferior, né? O Ekman vai comentar, não sei se é no Telling Lies também, né? Mas o Ekman comenta bastante no Emotions Revealed que quando a gente tem o aumento na abertura ocular com o tensionamento na pálpebra inferior, nessa variação, porque geralmente raiva a gente tem a compressão dos olhos, né? Então é isso aqui. Quando a gente tem a variação, que é a compressão da sobrancelha, mais os olhos arregalados, que nem a gente tá vendo o Miguel aqui, ó. É só a pálpebra inferior que está tensionada, mas os olhos estão quase que arregalados ali. Essa é uma variação de raiva muito intensa, né? Que, por exemplo, o Ekman comenta que ele via nas tribos lá em Papua Nova Guiné quando elas iam se enfrentar fisicamente. Quando eu queria bater no meu oponente, eu ficava aqui, né? Os olhos arregalados. E quando eu não ia bater, não ia brigar, não ia ter briga, enfim, geralmente aparecia a compressão labial, a compressão ocular, e não os olhos arregalados. Então o Miguel tá com muita raiva aqui. Tudo de Deus tem que ser diferente. Nada pode ser igual.
Tá, aqui ele tá tentando sumarizar a opinião do James, é isso? Tua visão. Na tua visão, isso, perfeito. Tudo de Deus tem que ser diferente. Nada pode ser igual. Não é que pode ser igual, é porque acho que fica tudo padronizado, sabe? Ah, fica tudo padronizado. Ah, sim. Tudo tem que ser diferente, nada pode ser igual. O James realmente não afirma isso. O que o Miguel tenta fazer aqui é uma falácia de generalização, né? O James, ele não, em momento nenhum, ele disse isso, né? Que tudo de Deus tem que ser igual, tem que ser diferente, na verdade. Se for coisas iguais, então não é de Deus. O James não fala isso em momento nenhum. Ele está questionando se essas coisas virais que a gente vê, esses vídeos virais, esses vídeos polêmicos, aquilo ali é de Deus, é Espírito Santo, ou é qualquer coisa menos do Espírito Santo, entende? Diferente. Nada pode ser igual. Não Aí é o que Miguel começa a generalizar para criar um espantalho. pode ser igual, é porque acho que fica tudo padronizado, sabe? Ah, fica tudo padronizado. Ah, sim. Na questão das línguas estranhas, tipo, bala, bala, aí o outro fala, Aí o bala, diabo- bala, aí aí o o outro, dia- bala, bala, bala. Ah, sim, mas Fica aí- mais fácil até do diabo Mas copiar, o diabo, ele tem um poder de imitar também, não tem, não? Tem. Ah, tá. Ah, não, desculpa. Aí tem esse momento do deboche do Miguel, né? Isso, cara, vamos lá. Aí tem uma certa arrogância na forma que ele lida com a crítica do oponente dele. E quando você é arrogante, você valida o ponto do seu oponente. Quando você não dá atenção para a objeção do seu oponente, você valida ela. Eu vi ele falar assim para você, viu? Mas existe algum artigo que mostre que linguagem corporal, sei lá, existe algum artigo que mostre que pessoas que nasceram cegas fazem as mesmas expressões que pessoas que não nasceram cegas? E eu vou lá e falo, essa dúvida aí, tá bom, tá, beleza, entendi sua dúvida, vamos seguir. Quando eu não respondo a objeção, eu valido ela. Opa, então quer dizer que o Vitor não tem resposta para isso. Se eu não respondo com arrogância, com deboche, aquilo sai contra a culatra, quem se lasca sou eu. Mas aí, pessoal, é um moleque de 14 anos, né? Essa é a minha opinião. É um moleque de 14 anos, eu com 14 anos já fui arrogante, já fui bobão também. Eu não julgo, sabe? Por isso aqui eu não julgo, por essa questão. É arrogante onde já se viu. É um moleque, sabe? 14 anos, que não sabe nada da vida ainda direito. Tem muitas experiências, claro, não é invalidando o menino, mas as tratativas sociais a gente vai melhorando conforme a gente amadurece com o tempo, né? Ele tem o poder de imitar. Quando ele fala desculpa. Já vem aqui a contração unilateral, né? Desculpa. Desprezo, né? Tipo, tá bom. É uma arrogância, mas de novo, é um moleque de 14 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, se for levar a sério tudo que uns moleques de 14 anos dizem, meu Deus do céu. Poder de imitar. Só que o diabo, olha o que a gente tá fazendo, já atribuindo aquilo que o ser humano pode fazer, dando poder pro diabo. E às vezes não é, às vezes pode ser emoção de nós mesmos. Exatamente, pô, eu concordo 100%, exatamente. Você pode estar emocionado e fazer um The King, The Perry, The Howard, The Flowers e não necessariamente ser algo do diabo, mas não também necessariamente ser algo inspirado pelo Espírito Santo, tá? Pode ser uma emoção sua, cara, você ficou feliz na hora e quis falar um Harris, Flyers, entendeu? Pode ser uma outra coisa ruim, uma enganação, não necessariamente uma emoção, mas uma estratégia de manipulação. Você vai falar algo que vai manipular a emoção de quem tá ali? Pode ser também. E aí isso sim seria algo ruim. Mas como o James tá falando, às vezes é apenas uma emoção. Cara, o rapaz tá trazendo objeções muito boas, né? Cara, dá até dó o pessoal não tratar com a devida atenção, porque a objeção é boa. O humano pode fazer, dando poder pro diabo. E às vezes não é, às vezes pode ser emoção de nós mesmos. Falar assim, O ser humano pode curar o o ser humano pode curar o câncer? Mais uma vez o Miguel vai pro método socrático, ele não responde a objeção e ao invés disso ele faz perguntas, né? E perceba, os gestos vêm de cima para baixo. Não sei o que, não sei o que lá, ó o queixo elevado. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Queixo elevado, peito estufado, gestos de cima para baixo são gestos associados à autoridade, superioridade, né? Perceba o extremo contrário. Cara, mas assim, o ser humano, na sua opinião, você acha que ele pode criar o câncer? Ó, vindo por baixo, como eu transmito uma postura mais humilde. Agora quando eu tô aqui, ó, viu? E não sei o que, na sua opinião, pode ou não pode? Você transmite uma imagem de arrogância, na verdade, né? O que não é muito inteligente num debate. Quando pode curar o câncer? Não, mas eu falo... Pode, irmão. Não Sim ou falar não, do irmão? câncer, não falar Me do responde. câncer. Não. Sim ou não, irmão? Calma aí. Irmão, por me responde. pedaço. Sim ou não, irmão? Por pedaço. Não, por pedaço não. Deus pode curar o câncer? Ele pode curar o E câncer. a medicina pode também curar? Pode. Então pronto, a medicina vai a mesma coisa que Deus. Ele tá querendo dizer que... Eu não tô entendendo o ponto do Miguel, ele tá querendo dizer que a medicina é igual e é Deus e você não vai saber... Cara... E aí? Mas é diferente vamos de curar o deixar de E a câncer. medicina pode também curar? Pode. Então pronto, a medicina vai a mesma coisa que Deus. E aí? Mas é diferente. Claro que é. A medicina- Uma cura de Deus existe o Espírito Santo ali, né?
Tudo que a medicina aprendeu foi por inspiração. Foi por inspiração de Deus. Conduziu, Vamos lá então. A medicina pode fazer cair fogo do céu? Não, aí não. Pode, irmão. Pode. É pegar uma coisa com gasolina, soprar e cair fogo. É ciência, no caso, eu entendi o que ele quis dizer. E você vê que ele tá falando cada vez mais agudo, né? E tá gesticulando cada vez mais rápido e mais agudo. São sinais de que ele tá ficando cada vez mais nervoso, né? Soprar e cair fogo. Cai fogo do céu. Temos até a tecnologia HAARP agora que faz chover, irmão. né? Chover, irmão. O que eles estão querendo dizer é que as coisas que são iguais também podem ser de Deus? Tudo bem, mas eu acho que o James nem questionou isso, né? É igual, logo não é de Deus. Ele não fez essa conclusão. Tudo bem, a medicina pode sim. A medicina... Eu, como cristão, também entendo que um médico, quando ele faz uma ação, ele muitas vezes está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E muitas vezes não. O médico ele pode apenas ter um bom desempenho em dado momento, né? E uma cura, diretamente uma cura de Deus, como por exemplo uma cura operada por Jesus Cristo, que a gente tem registros no Novo Testamento, é uma cura diferente, porque ela é operada diretamente. A criação não é utilizada, entenda isso. Existe uma diferença pontual entre Jesus Cristo, que é Filho de Deus e é Deus, operar diretamente, e existe uma diferença entre o Espírito Santo operar por meio da criação de Deus, que seria um médico, que vai realizar uma cura. Existe uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. Uma coisa é a cura direta, a outra é a cura por meio da criação. Mas vamos entender, eu quero ver onde é que eles vão chegar com esse argumento aí. Temos até a tecnologia HAARP agora que faz chover, irmão. né? Chover, irmão. Só que é diferente, né? Entenda o que eu tô falando, Os milagres que acontecem não tem como copiar. Isso é incopiável. O que eu tô falando copiar é a maneira de... Até a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira da línguas estranhas, a maneira de pedir oferta. Esse é o jeito. Novamente, o James ele pega a forma que é feita, o ratatá, cachacatá, pequeteque, plaque, ele pega essa forma e ele questiona essa forma. Se essa forma, e aí ele vai dar os argumentos dele, por ser igual, por ser cômica, por ser viral, etc. Mas ele vai focar nessa forma. Se essa forma que é feita, vídeos que viralizam como os do Miguel, de outros pastores aí na internet, se essa forma de fato não seria algo, pela própria forma não daria pra dizer que aquilo não tem a ver com o Espírito Santo. Seria outra coisa. Então o questionamento que o James traz é sobre isso, é sobre a forma. E aí ele vai argumentar para vários braços ali, né? A forma de acordo com ser igual, de acordo com ser cômico, de acordo com ser filmado apenas no momento viral. Mas a questão dele é sobre a forma. Entendam que existe relação entre forma e essência. A forma é uma coisa, a essência é outra. Então não é porque tem uma forma que necessariamente existe a essência ali, que existe o Espírito Santo ali, mover ali dentro. Pode ser só uma forma que eu tô tentando copiar algo que já foi feito e que aí sente o Espírito Santo. Entendeu? Então isso... O rapaz aí é muito inteligente, viu? Esse James aí tá fazendo questionamentos pontuais e até agora, pelo menos, não perdeu a calma, não xingou ninguém. Parece que é uma escola. Mas é uma Até mesmo pro profeta, se você olhar pra ele, pra Vitória é igual, se olhar pra ele pro Lucas, Eu quero Rafael que você- também é igual. O pastor Miguel tá ficando pau da vida a cada momento que passa. Eu quero que você me prova. Aí eu olho e falo assim, mas esse clubinho tá tudo igual? Parece que eles pegam a mão assim, dão uns três, É mesmo? andando de mão dada. É mesmo. E quando é interessante, né? É que a Bíblia diz que a capa de Elias, né? Quando ele se jogou assim no rio, já não abriu, né? Aí quando Eliseu pega a capa de Elias, abre também. Me dá um tapa na minha cara e me prova que Eliseu não era igual que Elias. Aí Paulo, a imitação, deixa a imitação. Não, calma aí. Pega a mão assim, dão uns três, É mesmo? andando de mão dada. É mesmo. E quando é interessante, né? É que a Bíblia diz que a capa de Elias, né? Quando ele se jogou assim no rio, já não abriu, né? Aí quando Eliseu pega a capa de Elias, abre também. Me dá um tapa na minha cara e me prova que... Não, mas peraí. O Miguel tá pegando só o contexto de ser igual, né? O Elias jogou a capa, você tinha também o manto não lembro se era o guardanapo de São Paulo, você tinha a sombra de São Pedro. Então eles eram iguais e os dois usavam um pedaço do pano e os dois curavam. Logo, ser igual não tem nada a ver com não ser de Deus. A Vitória, nós somos iguais, nós somos de Deus. Assim como Elias... que também usava um pedaço de pano, um tecido seu, um pedaço de roupa, como outros apóstolos, outras pessoas citadas ali na Bíblia, também estavam operando por meio das vestes, eles faziam a mesma coisa, era igual, então também é de Deus. Mas peraí, existem diferenças pontuais. São Pedro, São Paulo, eles não escandalizavam as pessoas, inclusive Paulo, né? São Paulo tem exatamente uma passagem especificamente sobre isso, sobre você escandalizar o próximo. Então ali em 1 Coríntios, né? 9 ao 13, pessoal, é o seguinte, ó. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, né? Porque se alguém te vir a ti,
que tem esse conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Quando Paulo fala da comida, ele está dando um exemplo, mas o que ele quer dizer ali? Se você, sendo ali uma referência, uma figura que é vista pelos outros, assim como São Pedro e São Paulo foram, assim como pessoas que se dizem cristãos e apóstolos e pregadores hoje em dia, como Miguel e outros tantos, se você ali, uma figura que está em evidência, faz o outro pecar, porque o outro está repetindo um ato seu, você está então escandalizando o seu irmão, tá certo? Então vale a pena lembrar, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Será que realmente eu apenas ficar aqui no requetá e dizer que isso vai curar alguém? Eu não posso levar as pessoas ao erro, eu não posso induzir as pessoas por meio dessa forma meio cômica a pecar, a estarem erradas. Ou seja, eu estou ali escandalizando o meu irmão, estou escandalizando não só o meu irmão, mas como todos em volta. E as pessoas que me imitarem, eu fazendo essa palhaçada, não só vão se escandalizar, como estarão pecando também por minha causa. Eu fiz essas pessoas pecarem e eu induzi ao erro. Então é pontual lembrar que nem São Pedro nem São Paulo, em relação aos seus irmãos cristãos, não escandalizavam os outros. Né? Você não vai ter um registro de São Pedro e São Paulo dizendo que falava e todo mundo caía na risada e a maluquice acontecia e as pessoas riam da cara deles. Você não vai ter isso ali acontecendo. Os próprios cristãos, eu estou dizendo, não estou falando das pessoas de fora, que você não vai levar em conta. Mas o que o James está dizendo, que eu entendo e que tem respaldo sim, de acordo com o próprio São Paulo, é sobre isso. É você tomar cuidado com o que você faz quando você está em evidência, para que você não escandalize o próximo. Né? É igual a questão do Pablo Marçal querendo curar a cadeirante lá, num dos cursos presenciais dele lá, colocando a cadeirante para querer fazer andar. Aquilo ali é escandalizar os seus irmãos cristãos mesmo, sabe? Não apenas quem não é cristão. Então, eu acredito que o James tem um bom ponto em argumento aí. Que Eliseu não era igual que Elias. Aí Paulo, a imitação. Mas não escandalizaram os outros cristãos, né, cara? Aí é diferente, ô Miguel. Então, deixa a imitação quieta. Todo respeito, Miguelito, mas é diferente. Rasga da Bíblia agora, que Paulo disse que meus imitadores como são de Cristo. Rasga. Tira da Bíblia. E vamos contextualizar. Aqui é interessante, né? Como são de Cristo. Ele pega e fala assim, Paulo diz que nós somos a imitação de Cristo, e ele usa a palavra imitação como sendo sinônimo de igual, dizendo, olha assim, você está reclamando que eu sou igual à pastora Vitória, etc. Você está falando sobre ser igual, né? Igual é ruim, mas Paulo diz que nós somos imitação de Cristo. Imitação e igual são sinônimos, logo você está refutado, eu estou validado. Você tem que pegar o contexto em que o cara falou de ser igual, e o contexto em que Paulo falou de ser a imitação de Cristo. Paulo não falou para ser a imitação da Vitória, né, cara? Enfim... Então, quando o Miguel ele pega uma palavra parecida com a outra, né, imitação e a palavra igual, ele está usando o estratagema número 2 de Schopenhauer, né, que é muito próximo da estratégia de homonímia. Você pegar palavras parecidas para tentar mostrar que elas são a mesma coisa e refutar o seu oponente. Ai, ai. Tira da Bíblia. E aí tem toda a coçadinha no nariz, né, todo o gestinho um pouco mais arrogantezinho. Como eu falei, é um garoto de 14 anos, pessoal. E eu acho que a gente tem que ter uma certa paciência com ele. Né? E tem que questionar de onde é que está vindo isso, né? Quem que está instruindo essa pessoa, esse jovem? Vamos contextualizar. Você pega os bispos e pastores da Universal, todos eles... Não, vamos para a Bíblia. É igual que é a Bíblia, vamos para a Bíblia. São todos iguais. Você pega o rapaz tá calmo aqui, tá respirando. O James ele teve um bom controle. O apóstolo Pedro, por que queriam prender Pedro? Porque eles diziam, mas você parece ele, você fala igual ele. Com quem você convive, você acaba pegando a identidade. Foram para a homonímia, né? Ser igual é parecer. Então, mas novamente, o contexto. Pedro parecia com Cristo. Cristo não escandalizava. Cristo não falava requeteque, chaquepleque, taquetuque, não saía pulando, dando tapa na cabeça das pessoas para elas caírem para trás. Cristo não fazia isso, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor dele próprio, né? Então, há que se pegar o contexto. Não adianta você pegar uma palavra que é homonímia, é próxima da outra, um sinônimo, né? Imitar igual, e você fala, bom, se Pedro imitou Cristo, logo eu posso ser igual ao pastor Miguel, eu posso ser igual... Não, calma lá. Primeiro, não devemos escandalizar o próximo para não fazer ele pecar por meio da gente. Segundo, imitar a Cristo. Cristo não fez esse circo todo, gente, pelo amor de Jesus, né? Cristo não fazia um teatro que escandalizava os próprios cristãos, os próprios seguidores dele. Não. O que Cristo fazia? Cristo, por muito menos... jogou tudo, quebrou tudo na porta do templo, entendeu? Por muito menos. Você não via ele falando, pessoal, então agora vai ficar aqui na minha direita
Quem pode dar uma doação grande, quem não pode vai ficar aqui na esquerda, quem pode eu vou orar, quem não pode eu não vou orar. Cristo não fez isso. Então imite a Cristo. Se é para imitar, imite a Cristo. Não imite pastor, tá? Não imite padre. Eu sou católico, mas eu falo assim, imite a Cristo. Não saia imitando o homem. Maldito do homem que confia no outro homem. Imite a Cristo. Então aqui esse sujeito que eu não sei quem é, ele mais uma vez vai para a falácia de homonímia. Bom, se Pedro imitou a Cristo, então nada a ver. Não tem problema eu imitar o Miguel, eu imitar a Vitória. Não. Cristo. Cristo não fez teatro, não fez circo, não escandalizou, não saiu pedindo doação e quem podia doar ele orava, quem não podia doar ele não orava. Isso aí não aconteceu, tá? Por favor. A entidade dessa pessoa exatamente. Congrega com o pastor Marcinho, meu pastor, como profeta respeitado por muitos pastores no Brasil. Que não vale nada, né, cara? Infelizmente não vale nada. Novamente, sou católico, pega o Frei Gilson, é um dos freis mais respeitados diante de Cristo, não vale nada, cara. Não vale absolutamente nada. Zero. Não vale nada, cara. Entendeu? Se você quer falar de imitação, o seu referencial tem que ser a Cristo, né? Aquele famoso livro do Tomás de Kempis, né? A imitação de Cristo. Se a gente vai falar de imitar alguém, a imitação é de Cristo. Você pode falar pontualmente, olha, a minha vida intelectual, eu me inspiro em São Tomás de Aquino, a minha disciplina eu me inspiro em São Paulo, na minha resiliência, meu estoicismo eu me inspiro em São Paulo, né? A minha coragem, a minha bravura me inspira em São Pedro. Você pode falar sobre pessoas que seguiram a Cristo fielmente. Agora, como orientação de pessoa, como eu tenho que ser, é Cristo, né? Não é o pastor Marcinho, nem o padre, nem ninguém. O pastor Marcinho tá antes de Orkut, antes de Facebook, antes de Instagram. O pastor Marcinho tá 82 anos, desde 82 em cima do altar, irmão. Tá antes de Facebook, antes de Instagram. Na nossa igreja, no ano passado, tá no YouTube, quem quiser ver. Deus ressuscitou uma menina no ventre da mãe, dentro do culto. No Efatá, que é o evento da nossa igreja do ano retrasado, Deus usou o pastor Marcinho, a menina foi estudando Uber. E Deus mostrou pra ele dentro da igreja, a igreja lotada, tá no YouTube, pra quem quiser ver. O pastor Marcinho foi o responsável pela profecia da morte da bispa Keila. Quem falou isso aí não foi esses profetinhas de rede social, quem falou isso foi o esposo da bispa. São famosos argumentos ad verecundia, né? Argumento de autoridade. O pastor Marcinho é o pastor mais reconhecido do Brasil. O pastor Marcinho fez uma profecia que aconteceu, segundo o próprio marido da mulher que morreu. Logo, o pastor Marcinho está falando a verdade e é correto e ele está certo. São argumentos de autoridade, né? Até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes no dia, né? Ah, o cara acertou uma profecia. Ok. Tem 500, 600, 700 profetas fazendo várias profecias, né? Um falou que a bispa ia morrer no dia 1, o outro falou que ela ia morrer no dia 10, o outro falou que ia morrer no dia... Aí um pastor foi lá e acertou a data que a mulher ia morrer. Isso não prova nada, cara. Entendeu? Isso não prova que tudo que ele fala e tudo que ele faz está correto. E muito menos que a profecia dele tem alguma relação entre causa e eficiência, entre o que aconteceu e o que foi falado. Né? Como eu falei, é um relógio quebrado. Se você olhar no relógio na hora que ele está quebrado, ele vai estar certo. Wilson Mel Ferreira. Então, se for uma escola, então eu estou muito bem escolarizado, porque eu estou aprendendo com um profeta. Ah, você percebe que o canto do lado de lá do rosto dele, o canto do lado esquerdo, levanta, né? Se for uma escola, estou muito bem escolarizado. Desprezo. Aqui, ó. Perceba que... Ali, ó. Se for uma escola, estou muito bem escolarizado. Entendeu? Perceba que o outro lado do rosto dele, os olhos se comprimem por conta da musculatura aqui da bochecha, né? O zigomático maior que está se levantando. Expressão de desprezo, e aí entra a questão da arrogância, enfim, da tentativa de autoridade. Eu não tô aprendendo com vagabundo de altar, com pilantra, com safado, com adúltero. Não, cara, mas aí que tá. O Miguelito, mais uma vez, Miguelito, desculpa, Miguelito. Tá errado, irmão. Se você quer pregar, se você quer falar aos homens, a sua inspiração não é o pastor Zezinho, é Jesus Cristo, meu amigo. Ah, mas o pastor Zezinho fala muito de Jesus Cristo. Sabe quem fala mais de Jesus Cristo do que o pastor Marcinho? O próprio Jesus Cristo. Olha só que coincidência, Miguelito. Miguelito. Miguelito, você é jovem, cara. Eu sei como é que é, a gente acha que a gente sabe tudo. A gente já tem todas as certezas e convicções. Cara, você é um cara que fala bem. Você é um cara disciplinado, muito dedicado, dá pra ver que você se dedica de coração. E dá pra ver que você é um cara que quer seguir, quer realmente falar e de pregar, né? Cara, cuidado de ficar confiando muito no homem, na pessoa, tá certo? O ser humano é falho. Se for pra imitar alguém, na forma de ser, na forma de falar, nas estratégias de vida, imite a Cristo, tá certo? Não imite o pastor Zezinho, o pastor Luizinho,
nem o padre e tal. Imite a Cristo. É o melhor conselho que eu posso te dar, ô Miguelito. Fofoqueiro, linguarudo, intrigueiro. Eu tô aprendendo com gente que tem vida no altar, com gente que ora, entendeu? Então, se for pra aprender, eu aprendi a orar com o missionário Davi Miranda. Eu não sabia orar. Eu aprendi a orar através das orações dele. Depois eu descobri a minha identidade. É importante que todo mundo... O que foi isso aqui? O que é isso, cara? Depois eu descobri a minha identidade. É importante que todo mundo... O que é isso? É importante que todo mundo... tenha a sua identidade. Por um momento dessintonizou a voz de Marco Feliciano. Descobri a minha identidade. É importante que todo mundo tenha a sua identidade, certo? Mas quando você não tem a sua identidade, você tem que se espelhar em quem, sim ou não? Então quer dizer que você não tem a sua identidade ainda? Eu não. Ó, aqui o James usou a homonímia de volta. Então quer dizer que você não tem identidade? Eu não. Você tá se espelhando no Marcinho. Ele acabou de falar que ele tem a própria identidade. Eu tenho a minha própria identidade. É o que eu tô falando, que quando a pessoa não tem a sua Mas identidade... se, ó, vamos supor, se eu tenho a minha identidade, você olha pra mim, eu sou quem? O James, se olha, todo mundo fala Seja assim, esse sincero. é o James. Seja sincero Se eu na olhar pergunta. pra ele, eu vou olhar lembrar de quem? Vou Seja lembrar sincero do na Você vai Marcinho. lembrar do Miguel Oliveira, Massinho é Massinho, Miguel Oliveira é Miguel Oliveira. Renan Lopes, ele se espelha no pastor Marco Feliciano, no pastor Abílio Mas Santana. não parece. Eu concordo com o rapazinho aqui, com o James. A sensação que você vê quando você vê o Miguel Oliveira falando é que parece exatamente toda essa lista de pastores, Marco Feliciano. E esses caras que falam, eu não sei nem imitar, é uma voz meio Pablo Marçal, eu não consigo, gente. Enfim. Então, mas... O Renan Lopes parece mais o Elson. É uma voz de neopentecostal. De O padrão. Elcio de Assis. O Elcio de Assis. Eu já acho ele já com a própria identidade. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Desculpa, tá? Senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Ei, eu tô falando of the king, é pra mim, não é pra você não. Mas o que profetiza edifica quem? Por que grava vídeo do povo revelando? Por que chama a pessoa à frente? Porque a profecia edifica quem? E aí começa o gesticular, né? O padrão, mas você vê que ele tá ficando até mais vermelho, né? Você vê como o pescoço dele deu uma esquentada, o tom de pele ficou mais avermelhado. A adrenalina subindo, né? Esses são os efeitos hormonais. O rapaz começou a ficar nervoso e irritado de verdade, o Miguel. Quem que edifica a profecia? A respirada funda. Quem que edifica? A Igreja. igreja. As pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Teve um... The Best. Uma coisa, você que falou lá, aquele palavrão em cima do altar. Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Aí ele usou o estratagema 32, né? Rotula como negativo aquilo que o oponente dele traz. Tudo que você falou até agora, James, toda a discussão que você trouxe foi pergunta indecente. Então faz pergunta decente. Ou seja, ele tá rotulando que tudo que o James fez até agora foi qualquer coisa menos uma pergunta decente, né? Já usou o estratagema, lembrando, o estratagema 32, eu colo rótulo, um rótulo negativo, para não ter que lidar com a mensagem. Então, ao invés de eu responder pontualmente tudo que meu oponente traz, eu vou lá e rotulo tudo como sendo algo negativo e descarto. Eu não vou nem responder, porque isso aí é pergunta que não é pergunta decente, então tá rotulado. Próximo, vamos seguir em frente, né? Então. Não, mas o que Acabou. É negócio de ai, the king, ai, the power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quiser quando foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas tentando cortar o James aumentando o volume vocal, ele começa a falar mais alto, né? Tentativa de dominação, de superioridade, né? Enfim. se eu quiser falar É francês, isso que tem que se eu quiser falar... Ó o queixo elevado, ó o gesto de cima pra baixo, avançando como se eu estivesse batendo na sua cara com a minha mão. Gesto de dominação extremamente ofensiva, cara. Um gesto ali de ataque mesmo. Tá Se eu em quiser falar evidência. Messi, Isso se tá eu em quiser falar evidência. Marra, e o que de... É justamente o que o James tá falando, cara. Mas é o que tá em evidência, que é o que a gente falou de Paulo agora, né? Coríntios, do 9 ao 13. Né? Você está em evidência, cuidado para não escandalizar os outros. Porque se você que tá em evidência falando da perspectiva de Cristo, né? Escandaliza o próximo, você vai fazer o próximo pecar por tabela. Então cuidado, que é o que Paulo fala, né? Se comer, ele dá o exemplo, né? Se comer carne vai escandalizar o meu irmão, então eu não vou comer carne. É isso que ele tá dizendo. Se a forma que eu falo, the king, the best, the pack, the pluk, the tac, the tuk, se isso vai escandalizar o meu irmão, eu não vou fazer isso, cara. Cuidado, eu tô em evidência, né? O questionamento do James é extremamente pertinente. E o que de... Tá, e o que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? Totalmente. Aí é que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta.
já rotulou como idiotice também, mais uma vez usa estratagema 32, começou a falar mais alto aí e levou pro coração. Pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. E aí foi pra generalização apressada, né? Então tem que tirar a câmera da igreja. Não é isso que ele tá propondo, ô Miguel. Miguelito, jovem. Miguelito, sugestão, meu amigo. Você é um cara que fala bem pra caramba, isso já é difícil. As pessoas passam a vida inteira querendo falar bem do jeito que você fala, na frente de um público de milhares de pessoas. Te garanto que a maioria das pessoas que te critica não conseguiria falar com a mesma desenvoltura e confiança que você fala na frente de milhares de pessoas, tá? Você já tem uma coisa boa. Dá um pausezinho aí, cara, em seguir o pastor Zezinho Luizinho. Vai estudar a retórica tradicional, vai estudar o trivium e o quadrivium, as artes liberais, para você entender como estruturar um pensamento lógico e como argumentar esse pensamento, tá certo? Como ter uma retórica baseada na verdade. Como articular de maneira genuína aquilo que é verdadeiro. É uma sugestão que eu te dou, cara, sabe? Vai ler um pouquinho não só São Tomás de Aquino, mas volta um pouco também, né? Por exemplo, você acredita que Deus usa as criaturas, não usa? Né? Se Deus criou tudo, Deus usa as suas criaturas, não usa? Então vai ler um livro escrito por uma criatura de Deus, que foi Aristóteles, sobre retórica, para você entender mais como defender as suas ideias, cara. Como falar numa perspectiva e buscar a verdade, né? Vai ler lógica também, vai aprender sobre a lógica tradicional clássica de Aristóteles. É a minha sugestão, cara. Acho que o vídeo acabou aqui, né? Não vem no meu vídeo, não. É idiotice, estratagema 32. Essa sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu vídeo, não. É mesmo idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai Quanta entender o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar Jesus de quiser mama, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas você entende o que eu tô falando? Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar o não meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por não aqui. tinha O Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores. Que é por aqui, irmão. Mula como meio de comunicação. Mas você entende o que eu tô falando? Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar o não meio de precisa só de comunicação, TV. pode... As coisas de Deus são diferentes. E eu termino com essa frase do James e dizendo que é isso aí, cara. As coisas de Deus são diferentes. Dificilmente você vai ver algo de Deus que vai incitar o ódio. O homem é falho, tá? O homem é falho. O homem pode pegar e deturpar a palavra e dizer que está inspirado pelo Espírito Santo quando são várias outras coisas. E muitas vezes não é nem o Espírito Santo, não é nem a emoção da pessoa, não é nem uma ideia que ela já tinha ficado na cabeça, não. É o próprio demônio usando a pessoa e a pessoa não se liga. É o narcisismo da pessoa ali. Concordo totalmente com o James. As coisas de Deus são diferentes. Elas não apenas falam ao coração de quem ouve, né? Porque senão a gente reduziria o Espírito Santo e a fé a sentimento, e não é, porque um sentimento não move montanha, a fé move montanha. Eu não fico puto que tem uma montanha no meio do meu caminho e falo, meu Deus do céu, que raiva, essas montanhas desgraçadas, joga um raio, Deus, e a montanha abre no meio. Não, a fé move montanha. Então a fé não é sentimento, já começa por aí. Ah, mas eu fiquei emocionado, quem me ouviu pregar disse que ficou emocionado. Não é por aí. A fé não é sentimento, as coisas de Deus não apenas falam ao coração, mas além de mostrarem respaldo no mundo, né, mostrarem respaldo real, as coisas de Deus são concretas, você pode vê-las, elas estão de acordo com a verdade ontológica, tá certo? Algo é ontologicamente verdade, é o que a gente chama do direito natural. Então, entenda, as coisas de Deus não são apenas a fé, mas também não são apenas o sentimento, mas falam ao sentimento. As coisas de Deus geram um mover concreto, eu consigo ver a coisa acontecendo, como por exemplo uma cura, mas não apenas isso, as coisas de Deus estão de acordo com o direito natural, tá certo? Se for para falar de direito natural, eu vou precisar fazer uma live inteira para poder trazer o conceito de direito natural com base na filosofia. O vídeo vai ficar gigante, já tá enorme, mas eu vou deixando esse vídeo por aqui. Ok? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? E lembrando que você pode e deve estudar linguagem corporal comigo, participando da nossa aula magna, O Corpo Fala. Para se inscrever com o melhor preço, inclusive desconto exclusivo para quem viu esse vídeo, já clica no link na descrição desse vídeo aqui e participe da nossa aula magna, O Corpo Fala. Te vejo por lá, um grande abraço e até mais.